nossa entrevistada de hoje lutou por sua vida desde o ventre materno. Sua mãe também foi uma grande heroína, ao conseguir levar a gravidez até o 9º mês. No programa de hoje, Priscila Tomé irá nos contar como foi sua gestação. Sua mãe fugiu de uma facada e foi empurrada de um barranco. Qual o objetivo? Impedir que a bebê nascesse. Quer saber mais? Então não perca o Prova Viva, que já começou. Só o nascimento da nossa entrevistada já é um milagre em si. A gravidez traumática acarretou uma série de dificuldades na vida de Priscila Tomé. Entre eles, o diagnóstico de epilepsia logo na primeira infância. Vamos entender um pouco mais como tudo isso aconteceu? Priscila Tomé, seja bem-vinda ao programa Prova Viva. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com você. Histórias intensas como a sua, que a gente começou a descrever um pouco, não sabemos toda a sua história, eu acho que nem dá conta de contar tudo não, né, Priscila? Vou tentar. Mas um resumo daquilo que o Senhor alcançou, o que você poderia não ser e o que você é hoje, eu acho que é resumir um pouco da sua história, não é isso? Sim, com certeza. Fica à vontade para falar. Uma das perguntas que eu sempre faço para o Senhor, fazia para o Senhor, agora já tendo a resposta que no final eu vou passar para você. Era, Senhor, por que passar por tanta dificuldade em tão pouco tempo, né, de vida? E o Senhor me falou acerca de propósito. Eu estou te ensinando, na prática, a viver algumas coisas, ensinar as pessoas, aqueles que vivem as mesmas situações, a ter fé e a ter esperança. Você vai ter que explicar isso melhor mesmo até o final do programa, porque tem pessoas que não têm a fé ou não conhecem esse Deus e conseguem achar que isso é pura loucura. Sim. Como é que a gente passa por dificuldades e tem propósito? Bom, continua. Calma que você vai explicar isso para nós. Vai lá então. Começa a sua história. Então, já comentei falar, desde a gestação sua já foi um problema. Sim, minha mãe quando minha mãe estava grávida, ela tinha 21 anos. Ela já vem de um contexto que minha mãe não era casada, morava com meu avô. Minha mãe perdeu a sua mãe aos 7 anos de idade, filha mais velha, que tinha cuidado das suas irmãs mais novas. Uma delas tinha uma doença grave, né? Nasceu com uma doença. E o pai estava ali. Pronto, agora eu estou com 3 filhas, tenho que cuidar de 3 filhas, sem ninguém mais para ajudar. Então, a infância da minha mãe, a vida da minha mãe, ela sempre foi uma vida um pouco difícil, em questão de entender os processos, entender o que estava acontecendo. Até que o meu avô, ele casou novamente e assim, pronto, minha mãe até falou comigo, né? Eu pensei que agora tem uma referência de mãe em casa, só que não foi da forma como ela pensava, né? Infelizmente, algumas situações aconteceram na adolescência, onde que sempre minha mãe ali era provada, né, através da vida da minha avó, né, a madrasta dela, e também as suas irmãs sofriam muitas coisas. Uma delas era apanhar bastante. Meu avô sempre, ele não tinha uma linguagem para demonstrar amor, né? Era uma linguagem assim que não é muito conhecida para ele, também não era muito conhecida. Então, a forma como meu avô corrigia era sempre batendo muito, sempre chamando muita atenção. E minha mãe cresceu naquele negócio assim, pronto, né? Será que tem alguma coisa melhor, né? E aos 20 anos, minha mãe engravidou. E aí ela perdeu o bebê anterior a mim e depois engravidou novamente, com 21. E minha mãe nunca foi casada. Meus pais muito jovens, minha mãe tinha 21, meu pai, se não me engano, 24, 25 anos. Com a rigidez do seu avô, pelo que você já descreveu, o fato da sua mãe engravidar tão nova, sofreu dificuldades? Foi muito difícil para ela. Foi muito difícil viver algumas situações assim que ela ansiava uma liberdade, né? Tipo, eu vou engravidar, vou sair de casa, né? Ou eu vou me relacionar, vou me casar e vou ter uma vida diferente. Mas infelizmente não foi o que aconteceu, né? Ela começou a ver que o que aconteceu na infância dela estava começando a se repetir. Por quê? Meu pai sempre foi uma pessoa na fase dele de adolescência, uma pessoa, né, na minha família Tomé, o pessoal é sempre mais explosivo, né? Sempre mais rígido na hora de falar, na hora de demonstrar as afinidades e tal. E o relacionamento da minha mãe e do meu pai nunca foi tão fácil assim. Então, quando minha mãe engravidou, né, ela teve algumas dificuldades durante a gravidez, tanto com o meu pai, tanto com o seu pai, né, o meu avô. E várias situações aconteceram enquanto minha mãe estava grávida de mim, né? Dentre cair de um barranco, comigo grávida,
com ela grávida de mim, né? De levar um chute na sua barriga quando eu estava com 5 meses na sua barriga. Com 8 meses, o meu avô, num frenesi, numa situação que estava acontecendo em casa, ele falou que ia me tirar da barriga da minha mãe com uma facada. Pegou um facão e cortou. Minha mãe, se defendendo da barriga, cortou aqui o seu dedo, né? E naquele dia ali, depois de tantas coisas, porque se eu fosse contar todas elas, né? Mas foi muito sofrimento que minha mãe teve durante a gestação. Né? E ela pensava assim, gente, será que nunca vai melhorar? Até que nesse dia, quando minha mãe levou meu avô levantou o facão e em direção à barriga, onde eu estava ali, e tentou defender, minha mãe falou assim, nunca mais eu volto para casa do meu pai. Eu moro debaixo da ponte, mas eu não volto mais a viver a situação que eu estou vivendo. E nesse momento sem apoio nenhum, porque minha mãe não era casada, meu pai naquela situação toda, né, várias coisas acontecendo, e enfim, minha mãe voltou para o lugar onde ela trabalhava, e nesse lugar, eu chamo minha avó acolheu, que era a patroa da minha mãe. Falou, não, então você não vai voltar mais para casa do seu pai, você vai ficar aqui. Depois que minha mãe saiu do hospital por essa agressão, né? Ela voltou para casa da minha avó, Durvalina, né? Já falecida também. Então ali, no 8º mês, até minha mãe me ter, ela permaneceu morando ali, e na hora de sair do hospital, pronto, nasci, né? Nasci. Foi difícil para ela segurar a gestação. Minha avó falava que minha mãe, todos os dias, à noite de madrugada, ela ficava gemendo de dor, porque é uma expectativa e também ela sofria com medo do que viria a acontecer depois que a minha filha nascesse. Aonde que eu ia morar? Né? Vocês já reagiram assim quando eu estava grávida? Imagina quando realmente agora, vier ao mundo. Isso. Aonde que eu vou morar? Que minha mãe falou, não volto mais para a casa do meu pai. Mas aonde que eu vou morar depois? Então, quando eu nasci, a minha avó, Durvalina, no caso a patroa dela, falou, não, você não vai voltar para a casa do seu pai, você não vai morar debaixo da ponte, você vai morar aqui comigo. Então, eu fui criada por ela também, na casa dela, onde que a gente morava, tinha um quartinho no fundo, eu e minha mãe morávamos ali. E assim foi a minha infância, né, sempre vendo ali a minha mãe, Minha mãe, assim, ela sempre teve essa vontade de vencer, mas um medo de não conseguir, né? E isso, para mim, mesmo sendo pequena, era muito difícil ver. Mas o que aconteceu no nascimento é que eu nasci com um pequeno coágulo no cérebro e desencadeou várias coisas. Com uns 3 anos, mais ou menos, eu desencadeei a epilepsia. Esse coágulo, só te cortando, esse coágulo ele tinha a ver com essa queda do barranco, com alguma coisa? Tinha, com a queda, tudo, de acordo com os médicos, era tudo questão emocional e também por todo o sofrimento fetal que o feto, né? No caso, eu tive durante a sua gestação. E aí eu foi desencadeado, bem assim, novinha. Aí esse coágulo gerou a epilepsia, que você está dizendo? Sim. Tive vários tratamentos que foram necessários serem feitos já de bebezinha. Eu fazia eletrocefalograma, né? Tinha que fazer uma vez ao mês, quanto pequena. Foi só diminuindo quando eu fui entrando na fase da adolescência. Mas até os 5 anos eu ainda tinha os ataques epiléticos. Minha mãe falava assim, você não podia ficar emocionada, você não podia ter febre. Qualquer coisinha que você visse que era assim, você já começava a tremer e já tinha o ataque. Então, ela tinha que sempre contar com a ajuda, no caso, da minha tia Sônia, tia Adalberto, né, que sempre é aqueles que recorriam e tentavam ali me acudir e levar para o Odilon. E isso foi até os 5 anos, a questão do ataque epilético, mas até os 15 anos o tratamento, né, até os 12 anos foi o tratamento, onde aos 12 anos de idade... pouquinho antes, eu ouvi falar a respeito de Jesus através de um dos projetos da Igreja Batista da Lagoinha, mas aos 12 anos eu falei, Senhor, eu quero ser curada. Isso que eu ia perguntar. A questão da epilepsia e esse coágulo no seu cérebro, ele tinha cura? O fato de você medicar era só para o controle da ação da epilepsia? Eu tomava Gadernal de uso diário, né? Até que mudou para Fenobarbital. Mas era todos os dias, eu tinha que tomar de manhã e à noite para não ter nenhum tipo de epilepsia. Pois é, mas não curava a questão do coágulo? Não curava. De acordo com o doutor Roberto, no caso que foi quem me tratou até o final,
Ele falou, não, vai ser pro resto da vida. Pro resto da vida ela vai ter isso, ela vai ter que controlar. Então, é cadernal, remédio sempre para ela controlar. O negócio é, enquanto ela agora está pequena, é tomar conta das emoções. Tanto que, quando eu fiz o aniversário de 5 anos, eu amo fazer aniversário. Eu fiquei muito emocionada. Minha mãe até falou comigo ontem, eu fui tentando relembrar algumas coisas. Ela falou assim, ó, eu sabia que você ficasse emocionada no seu aniversário, 3 dias depois você poderia já começar a ter os ataques. Você ficava emocionada, a questão da ansiedade te atacava de tal forma que você tinha os ataques. Eu tinha sempre que correr atrás do médico com Então, você. a emoção era nos 2 sentidos também. A alegria exaltada ou uma tristeza ou uma ansiedade. Tipo. Desencadeava a epilepsia. Sim. E eu cresci uma criança, assim, muito ansiosa. Te limitava no relacionamento, por exemplo, com outras crianças de escola, o fato de você estar iminentemente podendo ter uma epilepsia? Sim. Porque o remédio vem para controlar, mas não quer dizer que ele garante 100%. Sim. E quantas vezes foram que eu vi pessoas na rua tendo ataque epilético, aquele monte de gente chegando assim, ó, e fala, vira de lado, segura a língua. Eu pensava, gente, será que é assim comigo também? Toda vez que faz, porque a gente não lembra, eu não sei o que acontece na hora. Entendi. Falei, gente, será que é assim? Será que eu vou poder ir para a escola e viver uma vida normal? Ou eu vou ter sempre que ficar mais recuada, né, por causa dessa exposição, né? Disso que acontece comigo. E não foi só isso também, né? Além do medo, da exposição, da questão de ter algum tipo de ataque, apesar de que na escola mesmo eu já não tinha tido mais, a partir dos 5 anos parou de ter aqueles ataques convulsivos, mas eu sempre tinha um receio. E também tinha algo que me atrapalhava demais, que era a autocomiseração. Né? Eu sempre via minha mãe, eu me espelhava na minha mãe e minha mãe sempre demonstrava a questão de não sou aceita, nada dá certo, eu não vou conseguir passar daqui. A minha história é essa e não tem outra expectativa de história. E ainda costuma assim, né? O que eu já conquistei deve ser uma vitória, porque eu não imaginava nem chegar àquele ponto. Posso dizer isso também? Sim, pode, com certeza. E ver minha mãe todos os dias lutando para conseguir, né, dignidade, né? A questão assim, de falar dignidade que eu falo de se ver digna de algo. Né? Minha mãe sempre falava, não mereço isso. E isso foi para mim também. Né? Pastora Priscila, segura essa informação um pouquinho. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos mais com essa história que tem muito mais para te contar ainda. Aguarda aí. Ela é uma das pastoras do Ministério de Louvor da Igreja Batista da Lagoinha Sede. No Prova Viva de hoje estamos conhecendo o testemunho de Priscila Tomé. Nossa convidada teve uma infância e adolescência sofridas, mas foi amparada por um dos projetos sociais da Igreja Batista da Lagoinha que fez toda a diferença em sua vida. Priscila, nós não chegamos nessa parte ainda, né, da questão de ser abraçada nesse projeto, Sim. mas você parou num momento que eu achei muito interessante e importante, que é a questão da autocomiseração. Que sentimento é esse? Como ele surgiu? Para eu entender um pouquinho mais. Esse sentimento surgiu, acho que nem sei quando pode falar assim, quando surgiu, mas sempre foi algo, uma constante na minha vida em questão de... Sempre via ali a questão da minha mãe, nessa questão de tentar vencer e várias outras situações que aconteceram, mesmo eu sendo pequena ainda. A primeira situação assim, que eu lembro, que sempre me gerava, gente, eu não sou digna, quem sou eu? Né? Foi quando minha madrinha me viu na maternidade, nessa época a gente não era tão próxima, ela falava assim, nossa, essa menina quando nasceu é a menina mais feia da vida. Nunca vi uma menina tão feia quanto essa menina. Por que existe gente para falar isso na nossa vida, gente? Fala comigo. Pra quê? Pra que existe pessoa para contar umas coisas dessas pra gente? Hoje eu amo ela. Né? E várias outras situações, tipo, quando aos 8 anos de idade, que de fato eu fui pro centro estudantil, né, que era um dos projetos da igreja, eu tinha acabado de tomar bomba. Né? Eu tinha sido reprovada na 2ª série. Então, a primeira informação que veio do meu pai, da minha mãe, né? Da minha mãe não, do meu pai, todas as pessoas mais próximas, assim, minha madrinha, né? Foi a cobrança. E nessa cobrança eu pensava, gente, eu não sou digna. Quem sou eu? Olha, eu nunca vou conseguir passar dessa etapa. Então, sempre isso era uma constante. Falava alguma coisa, não, Priscila, você tem que fazer isso.
Eu sempre, não sou digna, eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer. Eu vou defender um pouco as pessoas, por exemplo, da idade nossa para trás aqui, elas tinham esse hábito mesmo de usar da cobrança como um incentivo. Sim. Eles não achavam que era uma coisa para depreciar a pessoa, né? Vai, bora, menino, levanta daí, apruma teu corpo. Mas a ideia era de incentivar e levantar. Mas a gente que é criança, às vezes não entendia dessa forma. Não entendi. Segue a vida, vai lá. Não entendi até mesmo porque era o que eu via que acontecia com a minha mãe também. Então, quando eu fui reprovada na segunda série, minha mãe até fala assim, porque você falava demais. Mas não era tão somente por isso. Você está explicando a autocomiseração, que é onde desencadeou isso na sua vida. Sim. E aí uma tia minha, essa tia Sônia, né, que sempre foi presente na minha vida, ela falou assim, não, tem um projeto na Lagoinha que a gente pode colocar ela, que é um projeto social que dá para ajudar ela a passar pela segunda série, ela vai conseguir. Ela vai conseguir. Eu falava, não vou conseguir. Não via como conseguir, né? Enfim, me cadastraram lá no centro estudantil, entrei lá, né, um lugar diferente, cheio de criança, né? Que praticamente saía da escola, já ia lá para o centro estudantil. E aquele pessoal com cara boa, né? Tal, e falando de Jesus, e cantando, e dançando, e todo mundo, tal. Falei, uai, vamos ver, né? Vamos ver se eu aprendo aqui a matemática. Amém. E, de fato, me ajudaram bastante no reforço escolar, mas eu vejo que o centro estudantil não era apenas para o reforço escolar, né? Porque ali eu comecei a ouvir a respeito de Jesus, ouvir a respeito de um Deus. Falei, gente, Deus existe, quem é Deus? E ali eu fui começando a aprender a respeito dele. Né? Com 8 anos eu entrei, então, no projeto. Na minha família sempre tem algumas pessoas que cantam, outras pessoas que tocam, né? E eu falei assim, pronto, todo mundo ali falava a respeito de ministério. Eu falei, gente, o que é ministério, né? O que é isso? E tinha dança, tinha teatro, tinha música, tinha panificação, tinha um monte de coisa que acontecia no centro estudantil. Aí eu comecei pela dança. Aí eu vi que não dava jeito, né? Não dava jeito, falei, vamos pro teatro agora, né? Porque eles incentivavam a gente a exercer essa área da arte. E eu era muito retraída e falou, não, você vai ter que fazer teatro. Faz teatro para você se soltar, para se liberar. Ah, eu não consigo. Não, você consegue? Você vai conseguir, você vai conseguir. Fui lá e fiz teatro. E aí falei, nossa, eu gostei do teatro, mas aí depois eu gostei muito da música, né? Falei, pronto, agora acho que eu vou para a música. Me deram uma primeira oportunidade. As músicas que eu ia cantar eram as mais fáceis. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus, celebrar a Cristo. Eram músicas muito fáceis, mas quando você se vê na oportunidade ali, aquele monte de crianças, gente, eu travei. Falei, pronto, eu não tenho chamado para isso, não. Na realidade, a sua alma travou, né? Travou. O medo fez você travar, né? Sim, em casa eu ficava assim, gente, pegava minha escova de cabelo, vamos cantar e tal. E chegou lá, travei. Falei, pronto, não tenho habilidade para isso. E comecei a buscar outras coisas. Informática, que lá também tinha essa oportunidade, panificação e tal. Mas nós não podemos negar, né, Priscila, que Deus te tira de um ambiente em que havia um reforço para te diminuir, porque era natural, te leva para um lugar onde tem um estímulo para você crescer. Se você deu conta no primeiro momento, é uma questão mesmo de cada criança. Mas você estava recebendo incentivo o tempo todo. Sim, com certeza. Eu fui me descobrindo várias habilidades que eu não sabia, que eu achava que não era capaz. Então, fui descobrindo várias habilidades e, enfim, aos 16 anos, por mais que eu tinha conhecido Jesus aos 8 anos de idade, ainda não tinha o aceitado. Então, aos 16 anos, eu fui no culto fé, fui com o namoradinho e tal. E chegamos lá, ele aceitou Jesus, eu fui também aceitar Jesus, né? Porque estava chorando, fui lá junto com ele. Vou aceitar Jesus também. Vou aceitar, já que ele está indo lá na frente, eu vou lá também, né? Aí teve lá, né, aquele momento de consolidação, o meu ex-namorado chorava, o consolidador abraçava ele, o outro consolidador que ficou comigo, pegou a prancheta, jogou no meu colo, preenche aí, daqui a pouco eu volto. Falei, gente, não é assim não, né? E eu fiquei assim, ninguém vai me consolidar e tal. Enfim, acabou que entramos ali para a igreja, começamos a fazer os primeiros passos, né? O relacionamento terminou. Eu falei, pronto, agora eu vou ver quem eu sou, né? Já que eu já conheci tanta coisa, eu quero me desenvolver um pouco mais. Comecei a participar de célula e era assim um prazer para mim, todo sábado estar participando de célula, estar ali junto com o pessoal e tal. E quando foi em 2004... né? Não vou falar quantos anos que eu tinha, mas em 2004, né, eu descobri, descobri que eu gostava muito da música e que por mais que eu tivesse tido
o problema na infância de travar e de achar que não era capaz, eu falei, vou tentar. Deram para mim uma oportunidade no Ministério de Louvor para fazer uma aula de canto, fiz aula de canto, do nada apareceu uma pessoa lá, o pastor José Raimundo, e falou assim, vamos fazer audição com todo mundo? Falei, pronto, eu não vou conseguir esse negócio. Vamos fazer audição, fez audição, cantei Santo Deus, igual a Ludmila Ferber, né? Amo a Ludmila Ferber, com a voz bem tremida, porque eu estava morrendo, né, de vergonha. E, enfim, entrei no Ministério de Louvor, no Chamas, numa equipe que existia na igreja, e fiquei lá por 7 anos e amei. Infelizmente acabou o Chamas, depois voltei para a célula, e, enfim, aí infelizmente também acabou o tempo de célula. E quando acabou o tempo de célula, eu voltei para o Ministério de Louvor, que eu já tinha saído um pouco, e lá eu fui abraçada e descobri, enfim, o meu propósito. Eu só queria finalizar, Priscila, nosso tempo já está acabando, dá uma dó, né? Muito pouquinho, mas tá bom. Glória a Deus, estamos conseguindo compartilhar. Quando foi que você saiu, para a gente finalizar mesmo, certo. O tempo seu de autocomiseração, de achar que você não era capaz, quando foi que Deus virou a chave na sua vida e que você começou a acreditar que poderia fazer alguma coisa com um propósito para Deus? Quando eu me dispus a aprender quem é Jesus. Né? Em 2001, quando eu aceitei Jesus, eu falei, vou tentar. Em 2003 para 2004, que foi de fato quando eu entrei no Ministério de Louvor, eu ainda achava assim, pronto, não vai dar certo. Né? Infelizmente é algo que precisa de muito tempo de para cura, né? E de vez em quando, mesmo estando já há muito tempo na igreja, isso acontece. Que eu ainda ia perguntar, porque costuma às vezes vai e volta, ter que lutar com isso constantemente. A gente não é perfeito, né? Então isso acontece ainda pouco, mas acontece. Então, a partir do momento que eu me dispus e me abri para o novo, aquilo que para mim é desconhecido, porque eu gosto muito das coisas assim, é seguro. A partir do momento que eu abri meu paraquedas e falei, pronto, vou pular, aí eu percebi que eu podia vencer a autocomiseração. Eu poderia dizer que quando você se encontrou no Senhor, na sua identidade, Sim. que Deus te fez, e quem Ele é para você a partir dali, as nuvens negras saem de cima e começa a fluir o dia. Com certeza. Dia claro, né? Eu conheci um Jesus que era pai, que era irmão. Glória a Deus. Que era Senhor, que era amigo. Apesar de não ter tanta referência junto, meu pai hoje é presente, mas eu não tinha tanta aquela referência e eu conheci Jesus de várias formas. Glória a Deus. Para finalizar a sua palavra, Sim. Você é curada, foi curada das suas questões de ter que perdoar alguém, alguma coisa que você percebeu no meio do caminho que tentaram te fazer mal? Hoje é mais fácil. Hoje é mais fácil. Mas já conseguiu? Perdoar. Sim. Glória a Deus. Sim. Tenho um ótimo relacionamento com meu pai, com a minha madrinha, com as pessoas assim, com que eu poderia mundo que passou aí, contar que fez algo, né, na minha vida, assim, né, que a gente poderia apontar. Mas é muito bom. Amém. Priscila, obrigada por ter vindo ao programa. Obrigada por ter trazido a sua história. Né? Eu sei que o Senhor é capaz de curar qualquer coisa. Com certeza. Né? Mesmo que ele parecesse, assim, não podia nada para mim, pode, Deus pode. Isso, né? Que eu falei no início, né, questão de entender o que aconteceu isso tudo para mostrar que o Senhor ainda é capaz de curar. Glória a Deus. Aí, finalizamos bem, né? Que bom. Deus abençoe. Obrigada, tá, querida? Amém, obrigada. Um abraço. Um abraço. 1 Reis 19, 4 e 5. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro. Sentiu vontade de morrer e orou. Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse, levante-se e coma. Nesses versículos, Elias relata que acreditava ter perdido a batalha para Jezabel. Sua ação conformista diante do levante contra a sua vida revelou um dos seus grandes erros, o de retirar os olhos de Deus e focar em si mesmo. Claro que qualquer pessoa na situação dele justificaria seu vacilo devido a tudo que já havia suportado no transcurso da sua vida. E ainda o defenderiam ao questionar. Pessoas nessas condições não podem ficar cansadas? Será que tudo o que fizeram de bom perdeu-se frente a uma desmotivação no percurso? É óbvio que não se perdeu. Mas é preciso fazer uma diferença entre episódios de cansaço, como a urgência de repouso, e de uma paralisação que a própria pessoa causa por ter se sentido injustiçada, acreditando ser ela a única pessoa boa e reta que sobrou na humanidade e que isso justifica o fato de todo mundo estar contra ela, perseguindo-a.
Nesse episódio, a reação de Elias revela claramente o seu sentimento de pobre coitado, de humilhado, maltratado. Porém, por 2 vezes, o anjo mostra a reação que ele deveria ter: comer e sair desse lugar de autocomiseração, porque Deus já estava preparando para ele outro livramento. Assim, deixaria de se ver como o próprio problema, seguiria a trajetória confiando em Deus como protetor e se certificaria que quem agora estava em apuros eram seus inimigos. A solução vem do alto, não apenas para guardar os seus servos, mas para transformá-los em instrumentos de favorecimento de bênçãos para os outros. Então, não ocupe o lugar de coitado, mas o de regenerado. Alimente-se da palavra e caminhe um pouco mais. Na página do nosso programa, na internet, você acompanha mais testemunhos que são prova viva do poder de Deus. Acesse redesuper.com.br/prova viva. Assista lá também e compartilhe nas suas redes sociais. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana e aguardo você comigo na próxima semana, se assim o nosso bom Deus permitir. Até lá! Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.